Fala, Reinante, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou o Paulo e esse é o primeiro vídeo da série de vídeos que vai sair, que é o Leia Comigo, onde a gente vai ler um livro inteiro em uma semana. Ele vai ser dividido por partes e cada dia eu vou postar um vídeo. Então vamos lá, o primeiro vídeo dessa série vai ser a psicologia da evolução possível ao homem. E é isso, vamos começar o vídeo. Quarta conferência. Começaremos hoje por um exame mais detalhado dos centros. Eis o diagrama dos 4 centros. Centro intelectual ômicro. Cabeça. Centro emocional ômicro. Tórax. Centro motor. Instintivo ômicro. Parte inferior do tronco e costas. Este diagrama mostra o homem de pé, de perfil, olhando para a esquerda e indica a posição respectiva dos centros, de maneira muito esquemática. Na realidade, cada centro ocupa o corpo todo e penetra, por assim dizer, no organismo inteiro. Ao mesmo tempo, cada centro possui o que se chama seu centro de gravidade. O centro de gravidade do centro intelectual está no cérebro, o centro de gravidade do centro emocional está no plexo solar, os centros de gravidade do centro motor e do centro instintivo estão na medula espinhal. É necessário compreender que, no estado atual de nossos conhecimentos, não temos meio algum de verificar essa asserção, principalmente porque cada centro possui numerosas propriedades que permanecem ignoradas pela ciência moderna, mesmo no plano anatômico. Isso pode parecer estranho, mas o fato é que a anatomia do corpo humano está longe de ser uma ciência completa. De modo que, como os centros nos são inacessíveis, o estudo deles deve começar pela observação de suas funções, que se oferecem inteiramente a nossas pesquisas. Trata-se aí de uma maneira de proceder de todo usual. Nas diferentes ciências física, química, astronomia, fisiologia, quando não podemos alcançar os fatos, objetos ou matérias que queremos estudar, devemos começar pelo estudo de seus resultados ou de seus vestígios. No caso presente, ocupar-nos-emos das próprias funções dos centros, de modo que tudo que estabelecermos a propósito das funções poderá aplicar-se aos centros. Os centros têm muitos pontos em comum, mas, ao mesmo tempo, cada centro possui características particulares que nunca devemos perder de vista. Um dos princípios mais importantes a compreender é a grande diferença que existe entre as velocidades dos centros, isto é, entre as velocidades respectivas de suas funções. O mais lento é o centro intelectual. A seguir, embora muito mais rápidos, vêm os centros instintivo e motor, que têm mais ou menos a mesma velocidade. O mais rápido de todos é o centro emocional e, no entanto, no estado de sono desperto, só muito raramente trabalha com uma velocidade próxima de sua velocidade real. Em geral, trabalha com a velocidade dos centros instintivo e motor. A observação pode ajudar-nos a constatar uma grande diferença na velocidade das funções, mas não nos pode dar números exatos. Na realidade, a diferença entre as funções de um mesmo organismo é muito grande, maior do que se pode imaginar. Como acabo de dizer, não podemos, com nossos meios ordinários, calcular a diferença de velocidade dos centros, mas se nos disserem qual é, poderemos encontrar muitos fatos que confirmarão, se não os números exatos, pelo menos a existência de uma enorme diferença. Antes de citar números, desejo falar-lhes das observações ordinárias que se podem fazer sem nenhum conhecimento especial. Tentem, por exemplo, comparar a velocidade dos processos mentais com a das funções motoras. Tentem observar se, quando tiverem de fazer simultaneamente numerosos movimentos rápidos, dirigir um carro numa rua muito congestionada, galopar por um mau caminho ou fazer qualquer outro trabalho que exija um pronto julgamento e reflexos instantâneos. Verão, de imediato, que não podem observar todos os seus movimentos. Terão de diminuir sua velocidade ou, então, deixar escapar a maior parte de suas observações, senão correrão o risco de um acidente. Provavelmente, isso acontecerá, se persistirem em observar-se a si mesmos. Poderíamos multiplicar tais constatações, em particular sobre o centro emocional, que é ainda mais rápido. Todos temos feito tais observações sobre a diferença de velocidade das funções, mas é muito raro que saibamos reconhecer o valor de nossas próprias observações e experiências. Somente quando conhecemos o princípio é que começamos a compreender nossas observações anteriores. Não obstante,
Vocês devem saber que todos os números relativos a essas velocidades diferentes são conhecidos pelas escolas e demonstrados por seu ensinamento. Como verão mais adiante, a relação de velocidade dos centros expressa-se por um número surpreendente, que tem sentido cósmico, isto é, que entra em numerosos processos cósmicos, ou melhor, que divide um pelo outro numerosos processos cósmicos. Esse número é 30.000. O que equivale a dizer que os centros motor e instintivo são 30.000 vezes mais rápidos que o centro intelectual. E que o centro emocional, quando trabalha com a velocidade que lhe é própria, é 30.000 vezes mais rápido que os centros motor e instintivo. É difícil crer que haja tal diferença entre as velocidades das funções de um mesmo organismo. Na realidade, isso quer dizer que cada um dos diversos centros tem um tempo completamente diferente. Os centros motor e instintivo têm um tempo 30.000 vezes mais longo que o centro intelectual e o centro emocional tem um tempo 30.000 vezes mais longo que os centros motor e instintivo. Veem claramente o que significa um tempo mais longo. Significa que, para cada trabalho, um centro dispõe de certo tempo a mais que outro centro. Por mais singular que isto pareça, o fato da grande diferença de velocidade dos centros explica grande número de fenômenos bem conhecidos, que a ciência ordinária não pode explicar e geralmente deixa passar em silêncio ou simplesmente recusa discutir. Quero falar da velocidade espantosa, aparentemente inexplicável, de certos processos fisiológicos. Por exemplo, um homem bebe um copo de bebida alcoólica e, no mesmo instante, em menos de um segundo, experimenta todas as espécies de sensações novas, uma sensação de calor, de relaxamento, de alívio, um sentimento de paz, de contentamento, de bem-estar. O que ele sente pode ser diferente segundo os casos, mas o certo é que o corpo reage muito rapidamente ao estimulante, quase instantaneamente. Não é necessário, aliás, tomar o exemplo da bebida alcoólica ou de qualquer outro estimulante. Se um homem tem muita sede ou muita fome, um copo de água ou um pedaço de pão produzirão o mesmo efeito súbito. Podem-se constatar fenômenos semelhantes, que evidenciam a enorme velocidade de certos processos, particularmente quando se observam os sonhos. Citei exemplos deste gênero em um novo modelo do universo. Existe a mesma diferença entre o centro instintivo e o centro intelectual, do mesmo modo que existe entre o centro motor e o centro intelectual. Mas estamos de tal modo habituados a esses fenômenos, que não notamos quão estranhos e incompreensíveis eles são. Naturalmente, para um homem que jamais dirigiu sua atenção sobre si mesmo e nunca tentou estudar-se, nada há de estranho nisso, como, aliás, em qualquer outra coisa. Mas, na realidade, do ponto de vista da fisiologia comum, esses fenômenos parecem quase milagrosos. O fisiologista sabe quantos processos complicados se efetuam entre o momento em que se ingere um gole de bebida alcoólica ou um copo d'água e o momento em que se sentem os efeitos. Cada substância que entra no organismo pela boca deve ser analisada, submetida a provas diversas, antes de ser aceita ou rejeitada. E tudo isso se passa em menos de um segundo. É um milagre, ao mesmo tempo, não é? Pois se conhecermos a diferença de velocidade dos centros e se nos lembrarmos de que o centro instintivo, a quem cabe esse trabalho, tem 30.000 vezes mais tempo que o centro intelectual, do qual nos servimos para medir nosso tempo ordinário, compreenderemos como tal coisa pode produzir-se. Isso significa que o centro instintivo dispõe, não de um segundo, mas de mais de 8 horas de seu tempo próprio para fazer esse trabalho. E, em 8 horas, esse trabalho pode certamente ser executado sem pressa inútil num laboratório comum. Assim, nossa ideia sobre a extraordinária rapidez desse processo é mera ilusão, devido ao fato de que consideramos nosso tempo ordinário ou tempo do centro intelectual, como o único existente. Voltaremos mais adiante ao estudo da diferença de velocidade dos centros. Tentemos agora compreender outra característica dos centros, o que nos fornecerá mais tarde excelentes dados para a observação de si e para o trabalho sobre si. Vamos supor que cada centro está dividido em duas partes, positiva e negativa. Esta divisão é particularmente clara para o centro intelectual e para o centro instintivo. Assim, todo o trabalho do centro intelectual se divide em duas partes, afirmação e negação, sim e não. A cada instante, em nosso pensamento, uma das duas prevalece sobre a outra ou, então, ambas têm força igual, de onde a indecisão.
A parte negativa do centro intelectual é tão útil quanto a parte positiva e o menor enfraquecimento da força de uma com respeito à outra acarreta perturbações mentais. No trabalho do centro instintivo, a divisão é também muito clara e as duas partes, positiva e negativa, são ambas necessárias para uma orientação justa na vida. As sensações positivas ou agradáveis, de paladar, olfato, tato, calor, frescor, ar puro, todas atestam condições salutares à existência, e as sensações negativas ou desagradáveis, de mau sabor, de mau cheiro, de contato desagradável, a impressão de calor sufocante ou de frio excessivo, todas atestam condições prejudiciais à existência. Em resumo, pode-se dizer que, na vida, não é possível nenhuma orientação verdadeira, na ausência de sensações, tanto agradáveis como desagradáveis. São elas o guia seguro de toda a vida animal na Terra e a menor alteração que sofra acarretará desorientação e, em consequência, perigo de enfermidade ou de morte. Pensem quão rapidamente se envenenaria um homem, se perdesse todo o sentido do paladar ou do olfato ou se, por algum artifício, superasse seu asco natural às sensações desagradáveis. No centro motor, a divisão em duas partes, positiva e negativa, deve ser tomada num sentido lógico, o movimento em oposição ao repouso. Não tem utilidade para a observação prática. No centro emocional, à primeira vista, a divisão é simples e evidente. Se tomarmos as emoções agradáveis, tais como alegria, simpatia, afeição, confiança em si, como atinentes à parte positiva, e as emoções desagradáveis, tais como aborrecimento, irritação, ciúme, inveja, medo, como atinentes à parte negativa, as coisas parecerão muito simples, na realidade, são muito mais complicadas. Para começar, não há parte negativa natural no centro emocional. Em sua maioria, as emoções negativas são artificiais, não pertencem ao centro emocional propriamente dito e estão baseadas em emoções instintivas que lhes são completamente estranhas, mas que são desnaturadas pela imaginação e pela identificação. Esse é o único sentido real das teorias de James e de Lange, muito conhecidas em determinada época. Ambos insistiam no fato de que todas as emoções são, na realidade, sensações que acompanham as mudanças que se operam nos órgãos internos e nos tecidos, mudanças anteriores às sensações e que são suas causas verdadeiras. Queriam dizer que os acontecimentos exteriores e os processos internos não provocam a emoção. Os acontecimentos exteriores e os processos internos desencadeiam reflexos internos, os quais desencadeiam sensações que são interpretadas como emoções. Por outro lado, as emoções positivas tais como amor, esperança, fé, como são habitualmente compreendidas, isto é, como emoções permanentes, não são acessíveis ao homem em seu estado ordinário de consciência. Exigem estados de consciência mais elevados, exigem a unidade interior, a consciência de si, um eu permanente e a vontade. As emoções positivas são emoções que não podem tornar-se negativas. Ora, todas as nossas emoções agradáveis, tais como alegria, simpatia, afeição, confiança em si, podem a cada instante degenerar em aborrecimento, irritação, inveja, temor, etc. O amor pode tornar-se ciúme ou medo de perder o que se ama, ou cólera e ódio, a esperança pode converter-se em devaneio e quimeras, e a fé, em superstição e aceitação apática de tolices reconfortantes. Até uma pura emoção intelectual, como o desejo de conhecer, ou uma emoção estética, como, por exemplo, um sentimento de beleza ou harmonia, desde que caia na identificação, associa-se, de imediato, com emoções de ordem negativa, tais como o orgulho, a vaidade, o egoísmo, o amor próprio, e assim por diante. Pode-se, portanto, dizer, sem risco de erro, que não podemos ter emoções positivas. Por outro lado, é igualmente verdadeiro que não temos emoções negativas que possam existir sem imaginação nem identificação. Não se pode negar, naturalmente, que, ao lado dos múltiplos sofrimentos físicos pertencentes ao centro instintivo, o homem tem muitos sofrimentos morais que pertencem ao centro emocional. Há muitas tristezas, agravos, temores, apreensões, etc., que não se podem evitar e estão ligados tão intimamente à vida do homem quanto à doença, à dor e à morte. Entretanto, esses sofrimentos morais nada têm a ver com as emoções negativas, baseadas na imaginação e na identificação. As emoções negativas são um fenômeno terrível.
ocupam um lugar enorme em nossa vida. Pode-se dizer de muitas pessoas que a sua vida inteira é regulada, controlada e finalmente arruinada por emoções negativas. Ao mesmo tempo, as emoções negativas não desempenham nenhum papel útil em nossas vidas. Não servem para nos orientar, não nos trazem conhecimento algum, não nos guiam de nenhuma maneira sensata. Ao contrário, estragam todos os nossos prazeres, fazem de nossa vida um fardo e opõem obstáculos muito reais ao nosso desenvolvimento possível, porque nada é mais mecânico em nossa vida do que as emoções negativas. O homem, em seu estado ordinário, nunca pode dominar suas emoções negativas. Aqueles que creem poder dominar suas emoções negativas e manifestá-las, quando melhor lhes parecer, simplesmente se iludem. As emoções negativas dependem da identificação. Cada vez que a identificação é destruída, desaparecem. O que há de mais estranho e fantástico no caso das emoções negativas é que as pessoas as adoram. Parece-me que, para um homem mecânico comum, a coisa mais difícil de admitir é que nem suas próprias emoções negativas nem as dos outros têm o menor valor e que não contém nada de nobre, nada de belo, nada de forte. Na realidade, as emoções negativas só contêm fraqueza e, frequentemente mesmo, são o início da histeria, da loucura ou do crime. Seu único lado bom é que, sendo perfeitamente inúteis e totalmente criadas pela imaginação e pela identificação, podem ser destruídas sem prejuízo algum. E aí está a única oportunidade que o homem tem de escapar delas. Se as emoções negativas fossem úteis ou necessárias para o menor objetivo e se constituíssem uma função de uma parte do centro emocional, cuja existência fosse real, o homem não teria chance alguma de desenvolvimento, porque nenhum desenvolvimento é possível, enquanto o homem fica com suas emoções negativas. Na linguagem das escolas, existe um preceito relativo à luta contra as emoções negativas: o homem deve sacrificar seu sofrimento. Dir-se-á, haverá algo mais fácil a sacrificar. Mas, na realidade, as pessoas sacrificariam tudo, exceto suas emoções negativas. Não há prazer nem gozo que o homem não esteja pronto a sacrificar por razões fúteis, mas jamais sacrificará seu sofrimento. E, em certo sentido, isso se explica. Obnubilado por velha superstição, o homem espera sempre algo do sacrifício de seus prazeres, mas nada espera do sacrifício de seu sofrimento. Está cheio de ideias falsas sobre o sofrimento. Continua pensando que o sofrimento lhe é enviado por Deus ou por deuses, para seu castigo ou sua edificação, e sentirá até medo de saber que é possível desembaraçar-se tão simplesmente de seu sofrimento. O que torna essa ideia ainda mais difícil de compreender é a existência de numerosos sofrimentos, dos quais o homem não pode realmente libertar-se, sem contar todos os sofrimentos baseados na imaginação e aos quais não pode nem quer renunciar, tais como a ideia de injustiça e a crença na possibilidade de suprimi-la. Além disso, muitas pessoas só têm emoções negativas. Todos os seus eus são negativos. Se tirassem delas suas emoções negativas, simplesmente desabariam e se desfariam em fumaça. Que seria de toda a nossa vida sem as emoções negativas? Que sucederia com o que chamamos arte, com o teatro, o drama, a maioria dos romances? Infelizmente não há chance alguma de que as emoções negativas desapareçam por si mesmas. As emoções negativas só podem ser dominadas e só podem desaparecer com a ajuda das escolas, de sua ciência e de seus métodos. A luta contra as emoções negativas faz parte da disciplina das escolas, está estreitamente ligada a todo o trabalho das escolas. Qual é, pois, a origem das emoções negativas, dado que são artificiais, anormais e inúteis? Como não conhecemos a origem do homem, não estamos em condições de discutir essa questão, só podemos falar das emoções negativas e de sua origem com relação a nós mesmos e a nossas vidas. Por exemplo, observando as crianças, podemos ver como as emoções negativas lhes são ensinadas e como as aprendem sozinhas imitando os adultos e as crianças mais velhas. Se, desde os primeiros dias de vida, uma criança pudesse ser rodeada de pessoas que não tivessem emoções negativas, provavelmente não teria nenhuma ou teria tão poucas que poderiam ser facilmente dominadas por meio de uma educação correta. Mas, na vida atual, é bem diferente, e graças a todos os exemplos que pode ver e ouvir, graças às leituras, ao cinema, etc., uma criança de 10 anos já conhece toda a gama de emoções negativas e pode imaginá-las, reproduzi-las e identificar-se com elas tão bem quanto um adulto.
Nos adultos, as emoções negativas são mantidas pela literatura e pela arte que, sem cessar, as justificam e as glorificam, bem como pela justificação pessoal e pela indulgência que têm por si mesmos. Até quando estamos fartos dessas emoções negativas, não cremos que nos seja possível livrar-nos completamente delas. Na realidade, temos muito mais poder do que pensamos sobre as emoções negativas, sobretudo a partir do momento em que sabemos o quanto são perigosas e como é urgente lutar contra elas. Mas encontramos demasiadas desculpas para elas e nadamos no oceano do egoísmo ou da autocompaixão, segundo o caso, descobrindo faltas em toda parte, salvo em nós. O que acaba de ser dito mostra que nos encontramos numa estranha situação quanto ao nosso centro emocional. Ele não tem parte positiva nem parte negativa. Na maioria dos casos, suas funções negativas são inventadas e há muitas pessoas que nem sequer uma vez em sua vida experimentaram uma emoção real, tão ocupada está sua existência com emoções imaginárias. De modo que não podemos dizer que nosso centro emocional está dividido em duas partes, positiva e negativa. Podemos dizer apenas que temos emoções agradáveis e emoções desagradáveis e que todas as emoções que não são negativas no momento podem tornar-se negativas a menor provocação ou até sem provocação alguma. Assim é o verdadeiro quadro de nossa vida emocional. Se nos olharmos sinceramente, deveremos dar-nos conta de que, enquanto cultivarmos e admirarmos em nós mesmos todas essas emoções envenenadas, não poderemos esperar ser capazes de desenvolver a unidade, a consciência ou a vontade. Se tal desenvolvimento fosse possível, todas essas emoções negativas se integrariam em nosso novo ser e tornar-se-iam permanentes em nós. O que significaria para nós a impossibilidade de algum dia nos desembaraçarmos delas. Felizmente para nós tal eventualidade está excluída. Em nosso estado atual, o único lado bom é que nada é permanente em nós. Se a menor coisa se tornar permanente, será sinal de loucura. Somente os alienados podem ter um ego permanente. Diga-se, de passagem, que esse fato reduz a nada certo termo errôneo que também se insinuou na linguagem psicológica atual sob a influência da psicanálise. Refiro-me à palavra complexo. Não há nada que corresponda à ideia de complexo em nossa estrutura psicológica. O que hoje se denomina complexo era chamado ideia fixa pelos psiquiatras do século XIX e as ideias fixas eram consideradas sinal de loucura, o que continua sendo perfeitamente correto. Um homem normal não pode ter ideias fixas, complexos, nem fixações. É útil lembrar-se disso, no caso de alguém tentar encontrar complexos em vocês. Como somos, já temos bastantes traços maus e nossas chances são muito pequenas, mesmo sem complexos. Voltemos agora à questão do trabalho sobre si e perguntemo-nos quais são realmente nossas chances. Devemos descobrir em nós mesmos funções e manifestações que podemos mais ou menos dominar e devemos exercer esse poder, tratando de aumentá-lo o mais possível. Por exemplo, temos um certo controle sobre nossos movimentos e, em certas escolas, particularmente no Oriente, o trabalho sobre si começa pela aquisição de um domínio, tão completo quanto possível, dos movimentos. Isso, porém, requer muito tempo, para tanto é necessário um treinamento especial, que supõe o estudo de exercícios muito complexos. Nas condições de vida moderna, temos mais controle sobre nossos pensamentos. Existe, aliás, um método especial segundo o qual podemos trabalhar no desenvolvimento de nossa consciência, fazendo uso do instrumento que melhor obedece à nossa vontade, isto é, nossa mente ou nosso centro intelectual. Para compreender melhor o que vou dizer, tratem de recordar que não temos nenhum controle sobre nossa consciência. Quando disse que nos podemos tornar mais conscientes ou que um homem pode conhecer um instante de consciência, simplesmente porque lhe perguntam se está consciente ou não, empreguei as palavras conscientes ou consciência num sentido relativo. Há numerosos graus de consciência e cada um desses graus significa consciência com relação a um grau inferior. Mas, se não temos poder algum sobre a consciência, temos um certo controle sobre nosso modo de pensar na consciência e podemos construir nossos pensamentos de tal maneira que nos tragam a consciência. Quero dizer que, dando a nossos pensamentos a orientação que teriam num momento de consciência, podemos fazer vir a consciência. Tentem agora precisar o que notaram quando tentavam observar-se. Vocês devem ter notado 3 coisas. Primeiro, que vocês não se lembram de si mesmos, isto é, que não tomam conhecimento de si mesmos, no momento em que tentam observar-se.
Segundo, que a observação se torna difícil devido ao fluxo incessante dos pensamentos, das imagens, dos ecos de conversas, dos impulsos emocionais que atravessam seu espírito e que, com muita frequência, distraem a sua atenção da observação. Finalmente, terão notado que, no momento em que começam a se observar, algo em vocês desencadeia a imaginação e que a observação de si, se atentarem realmente, é uma luta constante contra a imaginação. Eis aqui o ponto essencial no trabalho sobre si. Se o homem se der conta de que, no trabalho, todas as dificuldades provêm do fato de que não pode lembrar-se de si mesmo, já sabe o que deverá fazer. Deve tratar de lembrar-se de si mesmo. Para isso, deve lutar contra os pensamentos mecânicos e contra a imaginação. Se o fizer escrupulosamente, com perseverança, os resultados não tardarão a aparecer. Mas não deve crer que a coisa seja fácil, nem que possa dominar essa técnica de imediato. A lembrança de si é um ato cujo exercício é difícil. A lembrança de si não deve basear-se na espera dos resultados, pois poder-se-ia então identificar-se com seus próprios esforços. Deve basear-se na compreensão do fato de que não nos lembramos de nós mesmos. Mas que, ao mesmo tempo, podemos nos lembrar de nós mesmos, se fizermos esforços suficientes e de maneira adequada. Não podemos tornar-nos conscientes à vontade, no momento em que o desejamos, porque não somos senhores de nossos estados de consciência. Mas podemos lembrar-nos de nós mesmos à vontade, por um curto momento, porque, até certo ponto, comandamos nossos pensamentos. E, se começarmos a nos lembrar de nós mesmos, dando a nossos pensamentos uma forma especial, isto é, vendo que não nos lembramos de nós mesmos, que ninguém se lembra de si mesmo e compreendendo tudo o que isto significa, eis aí o que nos levará até a consciência. Deverão recordar que encontramos o ponto fraco nos muros de nossa mecanicidade. Esse ponto fraco é o fato de saber que não nos lembramos de nós mesmos e de compreender que podemos tratar de lembrar-nos de nós mesmos. Até o presente, nosso único propósito foi o estudo de si. Agora, com a compreensão da necessidade de uma mudança real em nós mesmos, o trabalho começa. Mais adiante aprenderão que a prática da lembrança de si, ligada à observação de si e à luta contra a imaginação, tem, não só uma significação psicológica, mas modifica a parte mais sutil do nosso metabolismo e produz, em nosso corpo, efeitos químicos definidos, talvez fosse melhor dizer efeitos alquímicos. De maneira que, partindo da psicologia, chegamos hoje à alquimia, isto é, a ideia de transformação de elementos grosseiros em elementos sutis.